Com o aumento das tensões entre Caracas e Washington, o presidente venezuelano Nicolás Maduro tem intensificado os preparativos para uma possível resistência armada no estilo de guerrilha, prevendo uma possível invasão terrestre pelos Estados Unidos. Documentos internos do governo da Venezuela, revelados por fontes internacionais, indicam que Maduro está planejando dispersar unidades militares, mobilizar milícias civis e causar distúrbios urbanos em cidades como Caracas, visando tornar o país ingovernável para as forças estrangeiras. Maduro, que permanece no poder desde 2013, apesar das controvérsias eleitorais e das críticas internacionais, inclusive sobre o pleito de 2024, tem defendido publicamente essa estratégia de resistência. Ele a descreve como uma luta prolongada, inspirada nos heróis da independência, como Simão Bolívar. No entanto, essa abordagem parece desatualizada e ignorante das mudanças nas dinâmicas de guerra moderna, especialmente considerando os avanços tecnológicos que permitem aos Estados Unidos neutralizar ameaças sem a necessidade de um confronto prolongado no terreno. Os preparativos do regime incluem a dispersão de equipamentos militares obsoletos, muitos dos quais têm origem soviética e russa, com décadas de uso, distribuídos em mais de 280 pontos estratégicos pelo território venezuelano. Fontes próximas ao governo admitem a fraqueza das forças armadas bolivarianas, que enfrentam uma grave escassez de treinamento, suprimentos e recursos adequados. Em algumas situações, os comandantes precisam negociar com produtores locais para alimentar suas tropas. A estratégia de guerrilha, complementada por táticas de anarquização nas ruas, envolveria serviços de inteligência e apoiadores armados do Partido Socialista Unido da Venezuela, PSUV. A ideia é explorar o terreno montanhoso e as densas selvas do país para emboscadas e sabotagens. Maduro tem se mostrado confiante, afirmando que seu povo está pronto para uma luta assimétrica prolongada, comparável a conflitos históricos nos quais potências externas foram desgastadas por resistências locais. Essa confiança, no entanto, parece fundamentada em uma interpretação equivocada de eventos passados, como a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, que durou mais de uma década e terminou em 1975, com a unificação do país sob o controle do Vietnã do Norte. Após a retirada das tropas americanas, foi um conflito em que os Estados Unidos enfrentaram um ambiente hostil, com florestas úmidas e densas, onde a população local usou seu conhecimento do terreno para montar uma guerrilha eficaz. Embora o Vietnã tenha sofrido grandes perdas, com cerca de 1 milhão de mortos, os Estados Unidos também enfrentaram pesadas baixas, com aproximadamente 58 mil soldados mortos. A guerra envolveu o uso massivo de helicópteros, ataques aéreos e agentes químicos, como o agente laranja, para destruir plantações e expor posições inimigas. No entanto, apesar da retirada, os Estados Unidos não perderam a guerra militarmente, mas saíram devido a uma trégua negociada, pressionados por fatores internos. Maduro, ao refletir sobre esse cenário, parece acreditar que a experiência no Vietnã será replicada hoje, ignorando os avanços tecnológicos que mudaram completamente o paradigma da guerra moderna. No século XXI, as potências militares como os Estados Unidos adotaram uma doutrina muito mais avançada, que prioriza operações de precisão remota, utilizando drones, mísseis balísticos e de cruzeiro de longo alcance. A tecnologia permitiu a execução de ataques cirúrgicos, como os realizados por Israel no Oriente Médio, onde líderes de grupos como o Hezbollah e o Hamas foram eliminados sem a necessidade de uma invasão terrestre. Esses ataques são realizados por meio de caças furtivos, como o F-35, e drones de médio alcance, como os Hermes e Iron, que permitem localizar alvos com inteligência avançada e realizar operações de precisão
minimizando o risco de perdas humanas. Esse tipo de abordagem poderia ser facilmente adaptado para a Venezuela, permitindo aos Estados Unidos neutralizar Maduro e seu círculo próximo sem a necessidade de uma ocupação terrestre. A chegada do porta-aviões USS Gerald Ford à região, confirmada em 11 de novembro de 2025, destaca ainda mais essa realidade. Este é o maior e mais avançado porta-aviões do mundo, com capacidade para operar cerca de 90 aeronaves, incluindo caças F-35 e drones de ataque. Ele foi posicionado no Caribe como parte da campanha do governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, contra os cartéis de drogas transnacionais. Trump já declarou que os dias de Maduro estão contados, associando o regime venezuelano ao narcotráfico e justificando a mobilização naval como uma medida defensiva. Com o USS Gerald Ford, acompanhado por um grupo de ataque composto por destroyers, submarinos e milhares de militares altamente treinados. Os Estados Unidos têm a capacidade de lançar operações aéreas e de mísseis diretamente da costa, atingindo alvos em território venezuelano em questão de horas, sem necessidade de entrar em solo hostil. Essa realidade torna ainda mais improvável a possibilidade de uma vitória venezuelana em uma guerra de guerrilha. Maduro parece desconsiderar o fato de que os Estados Unidos não precisariam de uma invasão em massa para desestabilizar seu regime. Seria suficiente neutralizar líderes-chave utilizando tecnologia remota, criando espaço para negociações com facções dissidentes ou opositores internos. Caso esses acordos não avancem, operações de larga escala, como as realizadas contra regimes no Iraque e na Líbia, poderiam ser usadas para explorar as vulnerabilidades da Venezuela, sem o custo humano de uma ocupação prolongada. Nas redes sociais, crescem as dúvidas sobre o apoio popular a Maduro para sustentar uma guerrilha. Muitos venezuelanos que já emigraram devido à crise econômica questionam se o regime ainda contaria com apoio suficiente para uma resistência eficaz. Além disso, as acusações de envolvimento com guerrilhas como as FARC, reveladas por fontes dos Estados Unidos, apenas reforçam o isolamento internacional do regime. Em resumo, enquanto Maduro tenta se apegar a táticas de guerrilha do passado para projetar uma resistência aos Estados Unidos, operam dentro de um novo paradigma, no qual a superioridade aeronaval e tecnológica elimina a necessidade de uma invasão terrestre. Isso não só expõe as fragilidades do regime chavista, mas também aumenta o risco de uma crise humanitária na Venezuela. Uma intervenção cirúrgica utilizando tecnologia avançada poderia precipitar mudanças sem o caos de uma guerra de guerrilha urbana. A comunidade internacional observa com apreensão, enquanto o Caribe se torna o cenário de uma das mais tensas confrontações geopolíticas da América Latina contemporânea. Por fim, a estratégia de guerrilha adotada por Maduro é arriscada para a Venezuela, pois o país não possui os recursos militares necessários, como mísseis de longo alcance ou armas nucleares para enfrentar uma potência global, como os Estados Unidos. A aposta em uma guerra simétrica parece ser uma opção limitada. Diante da superioridade tecnológica e militar de seu oponente, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar o canal. Você pode também se tornar membro ou contribuir com seu valeu. Ative o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. Até a próxima!